Graça e paz abençoados em Cristo Jesus. Vem aqui essa tarde aqui para te falar algo para você sobre algo que aconteceu na minha vida. Eu fui na casa de um amigo e ali eu estava conversando com ele. Ele começou a falar sobre religião, entendeu? Falar sobre a vida dele, o passado dele. E eu comecei ali a entender ele e conversar com ele. Mas foi chegando a certo momento que ele pediu para que eu possa falar. Que eu pudesse falar algo que preenche o coração dele. Por quê? Porque a vida dele não estava muito boa. Eu disse para ele sobre a palavra de Deus. Ele disse, não, eu tenho ido aos cultos, tenho ido aos templos, tudo direitinho, devolvendo dízimo, tudo. Eu fui conversando com ele. E eu perguntei para ele, você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir a mentira? Ele disse, eu não estou aguentando mais. Se as verdades que saem da sua boca tranquilizassem o meu coração ou a minha vida, eu te ouvo. Então comecei a falar com ele sobre a palavra, mas uma palavra sadia, tranquila. Eu disse para ele, você tem uma Bíblia em casa? Ele disse, tem. Mas quando eu peguei na Bíblia dele, a Bíblia dele estava toda poeirada, estava, entendeu? Daquela forma. Aí eu peguei a Bíblia e falei com ele, você tentaria pelo menos acreditar na Bíblia, o que ela fala? Porque tudo que você falou não bate, não coincide com a palavra de Deus. Aí ele, não, você pode mostrar. Aí eu fui mostrando para ele naquilo que ele acreditava. E quando eu fui ver, ele era um religioso. Quando você vai conversando com as pessoas já não trabalham mais, as pessoas já não sabem mais quem eles estão seguindo. Eles falam de um Deus que eles não o conhecem. Assim Paulo estava falando no livro de Atos, assim o povo está hoje dentro dos templos religiosos. Eles seguem um Deus que eles não conhecem, eles não entendem, eles não sabem quem é esse Deus. Mas Deus, nesses últimos tempos, de 2019 para cá, Ele tem mostrado, Ele tem guiado o seu povo, o verdadeiro povo dele em espírito e verdade. Se eu for te falar para você hoje que é a palavra de Deus, se eu te falar para você hoje que é a Bíblia, já foi tudo consumado, já não é mais para a sua vida, porque a Bíblia se tornou uma história para que você possa meditar nela, falar, entender. Você não acreditaria, porque a Bíblia é todo passado, é uma história, toda ela, mas se você for falar para os religiosos, eles não vão entender. Em primeira mão, eles ficam nervosos, em primeira mão, eles ficam absurdo do que aquilo que você fala, a realidade, a verdade. Então, quando eu fui falar para ele, ele viu que ele não estava totalmente na contramão de Deus. Ele nunca conheceu Deus. Então o que eu quero falar para você que está aqui também, a ignorância espiritual, ela acaba com a sua vida, ela te entristece a cada dia. Qual o motivo? Nas cartas de João fala bem claro, a minha alegria, o meu gozo é que os irmãos venham ao conhecimento. Ou meus filhos venham ao conhecimento. É trágico essa palavra. Mas as pessoas não querem saber. Porque o livro Bíblia, a Bíblia, assim bem dizendo para você entender, ela já tem um destinatário.
de Gênesis a João era para o judeu. E as 14 cartas de Paulo? As 14 cartas de Paulo têm um destinatário. A carta dos Hebreus, para os Hebreus. A carta dos Romanos é para os romanos, não é para nós hoje. Quando você lê a Bíblia trazendo para a sua vida, não é assim que o Espírito Santo fala hoje no nosso coração. Quando o cristão não vai no templo, eles falam, o cristão é desigrejado, mas cristão de verdade mesmo, que segue o Espírito, ele não entra em templo feito por mão de homens. Está lá bem claro no livro de Atos 17, 24. Mas vai falar para um religioso, ele não vai entender. O religioso, ele não conhece, ele não sabe o que é andar em Espírito. Andar em Espírito é como fala ali no livro de Hebreus 11:1. Ora, a fé é o fundamento das coisas que você não vê e espera. Se você tem a certeza que Cristo está em você, você não busca Ele em templos, não busca Ele em montes, não busca Ele em vale, não faz jejum. Isso é tudo prática judaica. Tudo que Jesus fez na carne, a história de Jesus, desde quando ele nasceu até quando ele morreu, é prática judaica. As pessoas têm preguiça de estudar, as pessoas têm preguiça de conhecer a verdade. Quando você fala a verdade para um religioso, ele não aceita. Por quê? Porque ele é religioso. Jesus ali com Nicodemos não aceitou. Mas olha a diferença do Zaqueu. Jesus falou, hoje mesmo estarei na tua casa. Zaqueu aceitou. Zaqueu ouviu a verdade em espírito. É isso que eles não entendem. O religioso, ele quer servir o Senhor com obras. Ele quer servir o Deus com obras. E não é assim. Não precisa mais você fazer obras. Por quê? Porque o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, está bem claro. Não de obras, para que você se glorie. Então esse rapaz, ele ficou me ouvindo. No momento, ele ficou abalado. Qual o motivo? Porque ele aprendeu errado. Ele achava que para buscar Deus tem que ir nos templos. O cristão de verdade, ele não busca Deus. Deus em si. A esperança da glória, assim Paulo falava quando Paulo estava debaixo da lei. É isso que a Bíblia relata. Deus hoje, ele fala no espírito e não na letra mais. Está bem claro, a letra mata, o espírito é que vivifica. Lembra daquela mulher samaritana em João 4, 19 e diante? A história da mulher samaritana, você pode ver que quando Jesus conversou com ela, falou com ela que o Pai busca os tais que me adorem em espírito e verdade, ela saiu e foi para um vilarejo. Chegando lá, eles encontraram uns homens sentados na praça. Ela disse, vem ver um profeta, aquele que há de vir, veio e falou para mim, contou minha vida todinha. Vem ver. Olha a diferença quando a pessoa está em espírito. Por que a mulher samaritana? Porque a mulher samaritana já era um povo escolhido de Deus. Samaritanos eram gentios. São pessoas já escolhidas por Deus. Quem que não entendia? Quem não conheceu Jesus como Salvador? O judeu. Porque o judeu era um povo escolhido por Deus. Só que lá no livro de Naum, vem Oséias, você vê que o profeta Oséias falou bem claro. O próprio Deus rejeitou vocês. Entendeu agora? O povo judeu foi rejeitado pelo próprio Deus. Porque eles faziam iniquidades, eles faziam muitas coisas que eles seguiam a lei. Tudo deles era a lei, deixou de olhar para Deus, olhava para a lei. A lei os acusava, mas eles aceitavam a lei. A lei escravizava, eles queriam a lei. Por isso que Jesus veio ao mundo, para quê? Para cumprir a lei, mas nos 613 mandamentos ou lei judaica, lá no 458, mais ou menos, fala que aquele que cumprisse a lei corretamente, venceria e podia fazer com ela o que quisesse. Entendeu agora? É por isso que o povo não entende. E quando Jesus venceu a lei, ele aniquilou a lei.
Qual o motivo? Por ser correto. Ele aceitou até a morte de cruz, porque quem vencesse a lei, quem cumprisse a lei, tinha que morrer. E morrer de morte crucificada. No final. Era assim que reza a lei de Moisés. Foi assim que Moisés fez. E assim o próprio Deus veio e cumpriu. Só o próprio Deus pode cumprir a lei. Muitos dizem assim, Deus, muitas religiões aí bagunçam a vida do ser humano, dizendo, Jesus era o Filho. Gente, Deus, ele veio em 3 estações. Ele se revelou em 3 estações, assim bem dizendo. Qual o motivo? Ele era Deus, transformou em Filho e se tornou Espírito. Hoje Deus é Espírito. É isso que as pessoas têm que entender. Pai, Filho e Espírito. É isso. As pessoas têm que abrir a mente mais. Deus disse que seus filhos não seriam confundidos. Aí eu conversando com ele começou a se alegrar. Mas ele disse, mas como que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar Deus. Eu disse, não. Quando você vai buscar Deus, você está contra Deus, você está na direção do erro. Porque o próprio Jesus disse, olha, se alguém disser que eu estou ali, que eu estou acolá, não vai. Não vai. É isso que Jesus vem dizendo. Então era isso que estava acontecendo no povo de Israel. O povo de Israel ia no templo buscar Deus. Hoje não. Ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar. E depois de ressuscitar, o meu templo é os meus filhos. Então Deus, o próprio Cristo hoje habita em você. Tudo o que está acontecendo na sua vida está escrito. Assim Jesus veio falando na terra. A lei era o diabo. Por quê? Porque a lei é que acusava o povo de Deus. Não tem um ser espiritual chamado diabo. Isso é um engano. Então, quando eu fui falando para esse rapaz, ele começou a se abrir mais. Ele começou a dizer, mas já vi expulsar demônio em igreja. Não, você pode ver que essas manifestações de demônios só dentro das igrejas evangélicas. Só nesses templos religiosos, mas na vida real você não vê isso. É isso que você tem que entender. Como que um demônio vai pegar um empresário? Só pega pobre ali, pessoas pobres de espírito, pessoas perturbadas, até drogadas. Isso acontece dentro desses templos religiosos. Eles invocam ali a carne, porque a carne é ela que milita contra o espírito. Está ali no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Mas o religioso, ele não aceita. A pessoa quando está com a mente presa em líderes religiosos, em homens, ele não quer ouvir a verdade, mais que você fale. Então você tem que ter uma autoestima, ter uma paciência, um amor, para falar do amor de Cristo para um religioso. Ele não vai aceitar. Ele não aceita. Por esse motivo de buscar a Deus. Tem que fazer obra para Deus, eu tenho que estar no culto. Olha, eu tenho que cultuar Deus. Aonde a Bíblia fala isso? Nada disso. Então a mente, tudo que você vê aí, pastor, tudo isso é xerox do erro. Um xerox do erro, porque a Bíblia não relata pastor homem, não tem. Por mais que você procura na Bíblia, não tem pastor homem. O verdadeiro pastor, João 10,16, Deus fala que só tem um rebanho e um pastor que era ele. Ele já vinha avisando que o povo dele seria guiado por ele, não mais por homens. Mas o que os homens fazem hoje? Roubando, fraudando, são todos fraudulentos. Toda pessoa que tem um templo religioso, ele é fraudulento. Pode olhar para você ver. Todo líder religioso só quer bens materiais. Eles são gananciosos, como fala no livro de Isaías 56:11. Esses pastores são cão gulosos. Está lá bem escrito, mas quem quer ouvir? Quem quer buscar a palavra de Deus na verdade? Quem quer ler a Bíblia com a mente aberta? Ninguém. É um xerox um do outro. Homens e mulheres andando dentro dos templos e um roubando do outro e está achando que está tudo bem.
E não é assim. Então esse rapaz, ele gostou de ouvir a mensagem, uma mensagem de amor. Você já é salvo pela graça, tudo que Jesus fez para você na cruz, fez no seu lugar, não no seu lugar, né? Mas isso foi uma forma de eu falar com ele, porque tudo que Jesus fez foi para o povo judeu, não foi para nós hoje. Hoje nós já nascemos há 2000 e tantos anos que Jesus morreu, então hoje nós já nascemos livre, hoje nós já nascemos filho dele, porque hoje nós só vemos as histórias, nós não estávamos lá naquele dia. Quem estava ali no dia da crucificação era apenas o judeu. Está vendo aí para você entender? Cristão, ele não entra em templo feito por mão de homens. Cristão, ele não dobra o joelho diante de homens algum. Cristão, ele não ora. A oração era para o judeu. Por quê? Porque os judeus não tinham Deus. Hoje, quem nos encarrega, quem intercede por nós, não é pastor, não é o homem. Hoje você não pode ser intercessora de ninguém. Não. Por quê? Porque o Espírito é que intercede por você. Amém? Graça e paz.